Nossa primeira pauta, pessoal, ela está voltada para uma situação que aconteceu durante essa semana, que eu acho que talvez a gente não tenha nem comentado aqui na live, não tenha se tornado notícia, enfim, mas que a gente já coloca aqui. Essa é a notícia, né, de que o Náutico tem 4 mudanças e uma dúvida, né, para enfrentar o time do Londrina, mas Paulo Sérgio e Patrick Alain, eles chegaram a sentir no treino, né? Mas viajaram com o elenco, não foi isso, Atos? Isso, Renato. Foi até uma surpresa, né? Essa notícia que apareceu hoje no final da tarde, iniciozinho aí da noite de sexta-feira, até preocupando muita gente, porque eu não com muito desfalque pelo jogo, né? E Patrick Alan foi bem na última partida e chegou a se especular que Patrick Alan estaria fora do jogo, tal. Muitas pessoas comentando nos grupos, os fóruns que debatem o Náutico, mas na verdade o jogador viajou. Ele sentiu uma pontadinha, sabe? Aquela pontadinha ali que traz certa desconfiança. E foi logo tratado, ele foi retirado do treino, né, para poder fazer uma preparação, uma avaliação primeiro, depois uma preparação. E ele viajou, né? A mesma coisa com o Paulo Sérgio. Eu acho que o Paulo Sérgio foi menos do que o Patrick Alan. O Patrick Alan chegou a sentir essa pontada. O Paulo Sérgio foi mais uma questão de desgaste. Ele também não treinou, mas também viajou. Eu tenho a impressão que os dois jogam, tá? Eu tenho a impressão que os dois vão acabar jogando. O Patrick Alan talvez faça aquele velho teste ali antes do jogo, mas eu tô com confiança que ele acaba jogando. Um jogador muito experiente, sabe? Os dois, né? Então eles sabem quando pode acontecer alguma coisa, eles sabem segurar, e a comissão técnica ali tem toda a capacidade de dar assistência e saber como fazer esse espécie de tratamento, digamos assim, acompanhamento, eu acho que é a melhor palavra, para o jogo. Acho que a tendência é ele jogar e torcer para que eles joguem, não só joguem, como também não voltem a sentir nada, né? Não agravem alguma coisa que tenha acontecido durante a semana, até porque a gente perdeu muitos jogadores na última partida. Assim, a gente está na reta final da Série C, tem um quadrangular que o Náutico classificando vai ter pela frente, e óbvio que a gente quer o acesso de toda maneira, mas ficar impossibilitado de competir bem porque a gente perdeu os jogadores é muito frustrante, sabe? Que o campo decida. Que o campo decida e que a gente tenha sempre o melhor disponível, que o campo resolva quem é que vai subir. Perder jogadores assim é de uma frustração muito grande. Eu espero que a gente não passe com isso e consiga recuperar quem está fora, né? Tanto o Matheus Silva, que é uma contusão mais leve, acho que fica a falar desse jogo e já vai ter uma possibilidade de voltar no próximo. E principalmente a questão do Lucas Cardoso, que é um pouco mais delicada, mas existe um caminho de esperança de que ele esteja apto ali no quadrangular final. Aquela situação, né, João? Não dá para arriscar. É um jogo onde a gente conseguiu aquela gordurinha, né, tão esperada, né? Então, se caso, né, tanto Patrick quanto Paulo Sérgio eles forem submetidos a testes e tiver qualquer risco, não dá para forçar, né? Sem dúvida, assim, não é uma decisão fácil, porque é um jogo importante, é um jogo de teste para o Náutico contra um adversário que provavelmente o Náutico, na verdade, provavelmente não, né? Mas o Náutico tem a chance de encontrar no mata-mata. Então, assim, é um jogo importante. Agora, não dá para colocar em risco dois jogadores com o tamanho de Paulo Sérgio e de Patrick Alain para, sei lá, tem um grau 3, um grau 2 aí, a gente perde ele por mais tempo. Dá para ser cuidadoso nessa partida. É muito complicado porque o Náutico já tem quatro desfalques e metade dos desfalques é no setor ofensivo. Então você perder mais dois jogadores nessa mesma no mesmo setor do campo ali no ataque é difícil até para você montar o time. Mas eu acho que não valeria a pena arriscar caso depois que o teste for feito aponte alguma coisa. Vamos aguardar, porque caso não tenha Paulo Sérgio disponível, obviamente é Bruno Mezenga.
Mas se não tiver Patrick Alan disponível, como é que fica? Essa é a dúvida que eu tenho aqui. Eu estou aqui observando, né, aqui as notícias, né, do Náutico sobre a questão dos substitutos, dos prováveis substitutos para o jogo deste domingo. E aí, galera, tem essa possibilidade do Igor Bolt ser titular nesse confronto contra o Londrina. E aí, diante dessa possibilidade de Igor Bolt ser titular contra o Londrina, eu queria saber a tua opinião, João. Tu acredita que é o nome ideal? Tá na condição bacana para poder ser titular? O que é que você acha? Assim, é o bom de ter um elenco, né? Por isso que as contratações são importantes, porque você perde um jogador importante ali como o Vinícius, e por mais que Bolt esteja sofrendo, o Hélio falou até, não sei se foi Hélio ou foi Guilherme, que comentou numa coletiva que nos primeiros treinos ali, Bolt chegou a passar mal, a galera até deu uma tirada de onda com ele, dizendo que era só o começo. Duas vezes. Então, assim, você ter um jogador para substituir é importante, assim. O Náutico consegue mudar ainda com qualidade. Tem que ver onde é que ele vai jogar, porque dependendo do resultado aí de Patrick Alan, pode ser que ele jogue mais como um segundo atacante. E aí é o local onde eu gosto mais do jogador, eu acho que é onde ele consegue desequilibrar mais. Só que no lugar de Vinícius, ele consegue fazer também a função, mas tem características assim diferentes. Na verdade, eu nem acho que são características tão diferentes assim, porque Bolt tem a força como característica principal. Mas eu acho que Bolt, quando ele joga ali pelo lado esquerdo, ele não tem a atitude que Vinícius tem de colocar a bola para frente e puxar e arrastar, sabe? Eu acho que ele precisa desenvolver isso ainda um pouquinho, como o próprio Vinícius desenvolveu aqui no Náutico, na primeira passagem dele ali em 2020. Então, assim, eu acho que é uma boa opção, na verdade vai ser praticamente a única opção, mas dependendo do local onde ele jogar, pode ser que ele consiga render mais. É esperar se o Patrick Alan vai jogar ou se ele realmente vai na de Vinícius. O que é que tu acha, Atos? Bolt vai jogar. A dúvida é aonde? Ele está sendo preparado para jogar. O Náutico está com muitos desfalques. O Náutico tem um Marquinhos que, a não ser que surpreenda amanhã, tá meio fora aí dos planos aí, dos planos eu digo assim, para que não pareça que seja uma coisa oficial. Não é uma coisa oficial, mas veja, olha a quantidade de desfalque que o Náutico tem. Vem sendo pouco utilizado. Perdeu espaço. E por um problema dele, na verdade, que não está conseguindo render fisicamente, não está conseguindo render tecnicamente. E a gente não tem nenhuma informação que ele nesse tempo fora do foco, que ele tenha recebido, que ele tenha melhorado essa condição. Porque com outros jogadores, a gente houve uma resposta do jogador. O Hélio Borges passou por isso, o João Mastro passou por isso, enfim, vários jogadores aí, Patrick Alan, passaram por isso e trouxeram um retorno. O Paulo Sérgio também, quando voltou daquela lesão que tirou ele por um tempo maior. Não, a gente não tem essa informação de Marquinhos. Não sei nem se ele viajou, tá? Não tenho nem informação se ele viajou. Viajou. Então, mas eu acho algo. A gente saber que Marquinhos não é um titular certo para amanhã, para domingo, desculpa, eu acho um problema pelo salário que ele tem. É sintomático, né? A gente deveria já estar contando com ele no time. E a gente não tá. Bolt, eu acho que vai jogar. A gente não sabe aonde. Pode ser que ele jogue aí na esquerda. No caso, sei lá, se Patrick Alan ali pouco antes do jogo sente um desconforto que ele sentiu durante a semana e ele não joga, eu acho que ele vai acabar trabalhando um pouco mais centralizado com o Bolt, e aí eu fico numa dúvida muito grande para saber quem vai entrar ali pela esquerda, ou se vai ter esse jogador da esquerda, porque aí o Hélio ele pode optar por mudar um pouco a formação, sabe? Trabalhar mais com 4 jogadores no meio campo, talvez trazendo um Auremi para esse jogo aí, para liberar o Marco Antônio pela direita e trabalhar com o Paulo Sérgio e Hélio Borges um pouco mais como 2 atacantes. Pode ser uma opção. Uma outra opção seria optar por alguém na esquerda, pode ser... Veja, o Marquinhos pode aparecer do nada aí, não acredito nisso.
mas seria a posição mais natural dele. Ou então o próprio Marquinhos centralizado, também não acredito, mas é uma opção. Ou então a entrada de um jogador de lado. O problema é que Caion não joga pelo lado esquerdo. Aí teria que botar ele o Borges para jogar do lado esquerdo e Caion no lado direito. Eu acredito que seria isso. Veja, algumas opções tem, nem todas são o ideal. E o ideal aqui, eu digo, não é pelo que eu ache que seja interessante. Aqui eu não estou avaliando a minha opinião, estou avaliando a sequência do trabalho de Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos está trabalhando de uma forma e eu prefiro que seja o mais parecido possível com o que ele vem trabalhando. Então, por exemplo, essa opção que eu dei aqui, de uma entrada de um Auremir, em outro contexto, em outra situação, poderia ser interessante, porque é uma questão de jogo fora de casa. Eu citei muito que eu gostava do Hélio Borges quando jogava só com 2 atacantes no jogo fora de casa. Eu acho que ele fica um pouco mais com uma certa liberdade que tira dele alguma responsabilidade tática e ele pode ter uma cabeça melhor para poder trabalhar no jogo assim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma sequência de um time jogando de uma forma e eu quero ver, na verdade, essa sequência, porque é o que está dando certo. Essa intensidade de 4 jogadores na frente, com essa peça central que vai ter uma função importante. Então, eu prefiro que seja uma sequência disso, tá? Eu acho que Bolt joga, resta saber em qual posicionamento. O que vai trazer essa dúvida aí é essa questão de Patrick Alain, como eu citei. Mas eu acho que a tendência é esse time que está na tela, tá? Eu acho que é a tendência. No máximo, o Bolt indo para o lugar do Patrick Alain e algum jogador jogando ali na esquerda. Até porque se os dois viajaram, né, Atos? Assim, tem uma possibilidade de ir para o jogo, né? Assim, o Náutico não ia levar os 2 jogadores com a lesão já confirmada ou algo do tipo. Então, assim, eu acho que a chance de Patrick Alain e Paulo Sérgio, ou pelo menos um dos dois jogar, é até alta. Sim, com certeza é a primeira opção. E falando sobre essas possibilidades, tem uma que é concreto já. Raimar titular. Quanto que a gente perde, hein, Atos? Primeiro que eu tomei até um susto quando tu falou. Eu tinha esquecido completamente. Igor Fernandes está suspenso, né? Tá suspenso. E matou uma opção também, porque Raimar joga nessa segunda linha. Então, assim, ele poderia dobrar a lateral esquerda ali, nem pode por causa da suspensão de Igor. Eu, assim, por um momento agora, eu tive um bloqueio de memória dessa situação de Igor Fernandes. Tá aí. Eu não estava nem preocupado com esses problemas do ataque, fiquei preocupado com essa da lateral. Veja, Raimar tá naquela situação do seguinte: a gente tá desconsiderando a estreia dele, que foi péssima, para considerar ele como uma contratação que está estreando pela primeira vez agora. Então, ele vai formar a nossa opinião. Agora, ele está entrando no lugar de um cara que, para mim, é um dos melhores jogadores do Náutico hoje. Eu acho que Igor Fernandes, gente, ele está se aproximando de Igor Pereira na questão da regularidade. Eu estou muito impressionado com o Igor Fernandes, principalmente na dinâmica que ele está dando no ataque agora. Ele está fazendo a saída de bola de forma muito rápida agora pelo lado esquerdo, com certo entrosamento, já sabendo onde os jogadores se encontram. Ontem, algumas vezes, a gente viu o Igor Fernandes com o campo aberto ali para poder avançar com a bola pelo lado esquerdo. Isso está trazendo várias possibilidades para o lado esquerdo do Náutico, que dificulta muito a vida do adversário. E é ruim você perder um jogador como o Igor Fernandes para essa partida. Raimar, além de todas as incógnitas que foi a chegada dele, ter ido muito mal na estreia, tem a questão também que ele tem uma pegada um pouco mais ofensiva, tá? Isso me preocupa, porque aí é uma questão de gosto pessoal. Eu gosto mais do lateral, que primeiro cuida da parte defensiva, para depois ir buscar a ofensividade. Engraçado que a história de Igor Fernandes aqui no Náutico foi muito isso, né? Chegou a ser até rotulado como um jogador apenas defensivo, e agora ele está mostrando uma aptidão de conseguir nos ajudar muito também na parte ofensiva, não só não como um Luiz Paulo da vida fazia, com muita finalização,
com certo drible, chegando muito na linha de fundo. O Igor Fernandes tem uma outra pegada, mas também está fazendo isso, tá? De vez em quando o Igor Fernandes está entrando dentro da área. Então, toda a expectativa que eu tinha com a permanência dessa sequência de Igor Fernandes, ela fica um pouco frustrada e a gente entra, na verdade, numa questão de incógnita com o Raimar, né? E aí? E aí, João? Muda muito, né? Eu tinha expectativa que Igor Fernandes fosse tá suspenso no jogo do Retrô. Eu achei que ele ia forçar aquele amarelo um jogo antes contra o Guarani, porque Raimar, para jogar em casa contra o vice-lanterna, com o Náutico tendo a obrigação ali de subir, de jogar para cima, eu acho que vai fazer a mesma coisa lá também, mas com uma obrigação maior aqui, eu acho que a gente não sentiria tanto a falta de Igor Fernandes em um jogo em casa, sabe? Agora, em um jogo fora de casa, vai sentir porque as características são completamente opostas. Enquanto quando a gente citou a contratação do Igor, a gente trouxe aqui que, é um cara defensivo, mais defensivo, que pode atuar até como um terceiro zagueiro. A gente fala o completo oposto de Raimar. Raimar é um lateral muito ofensivo que, na verdade, pode jogar como ponta. Pode jogar fazendo uma segunda linha ali como um ala. Então, assim, são laterais de características completamente opostas e a gente vai enfrentar o segundo melhor ataque da competição. Então, pode ser que seja uma substituição muito sentida. E aí não é pelo nível técnico, por nada do jogador. Raimar foi uma boa contratação, é um bom jogador. Fez uma estreia muito ruim, fez. Mas não vai ser 20 minutos dele em campo, num jogo contra o Floresta, que estava todo mundo mal, que vai definir se o cara é bom ou ruim. Então, assim, as características vão mudar, mas é confiar aí que Raimar consiga fazer um bom jogo, o Náutico seja mais equilibrado. Talvez aquela alternativa que Atos falou de um volante a mais não seja tão absurda, dependendo de quem estiver fora, porque você já aproveita ali e já coloca uma coberturazinha um pouco maior no jogador. Então, assim, eu acho que o Náutico tem como fazer essa ausência ser menos sentida, mas não ser sentida é praticamente impossível, porque são jogadores opostos. Eu queria que o João falasse um pouquinho agora sobre o que é que o Náutico vai encontrar de dificuldade domingo em relação ao adversário. Bastante coisa, tá, Renato? Assim, o Londrina, para mim, é o time que joga o melhor futebol da Série C. Eu entendo que muita gente discorda, mas eu tenho essa opinião de ver esporadicamente e depois que eu peguei alguns jogos hoje para assistir mais a fundo, para dar uma olhada, eu confirmei minha opinião, na verdade. Vai ser um jogo extremamente difícil, porque o Londrina, Roger, ele não conseguiu aplicar tudo que ele aplicou no Atlético do ano passado, mas existem alguns elementos ali que são bem parecidos. Então, assim, o Londrina é um time técnico que, se você deixar ele sair jogando, ele vai conseguir chegar no seu campo de ataque, criar uma oportunidade de gol de forma tranquila, trocando passes, mesmo com o gramado ruim do estádio deles. Eles conseguem superar essa adversidade. Então, se você não marcar alto, se você não marcar pressão, você vai estar facilitando o jogo deles. E eles também, ao mesmo tempo, eles têm um poder de contra-ataque, um poder de roubar a bola e atacar rápido, atacar com a bola longa ou com 2 ou 3 toques na bola, chegar numa parte mais avançada do campo de maneira muito tranquila, de forma assim, natural. Eles conseguem fazer isso. Perdeu o melhor jogador do time, né? Perdeu o Iago Teres, que é o artilheiro, tem 6 gols, artilheiro do campeonato. Então isso ajuda muito o Náutico, porque o melhor jogador do time, assim, de forma disparada, mas ainda assim tem muitas coisas a se preocupar. O lateral esquerdo é muito bom, o Maurício joga muita bola, é um time que ataca muito pelas laterais, tem um poder de fogo bom. Então, assim, a gente vai ter muito trabalho. Não é um time invencível. Em casa, tem 3 derrotas na Série C, né? É o terceiro colocado, tem o segundo melhor ataque e a sexta, se eu não me engano, a sexta melhor defesa.
Mas, assim, tem caminhos para você vencer o jogo. O Londrina ainda não perdeu em casa, mas o Londrina talvez não tenha enfrentado nenhum time que consiga pressionar tanto quanto o Náutico. O que eu sinto, Atos, é que assim, eles conseguem jogar muito bem quando não estão pressionados. O Wallace, o zagueiro, que é extremamente conhecido, ele tem uma boa saída de jogo. Tem. Agora, quando ele está pressionado, as coisas mudam. O zagueiro pelo lado direito, o Iago, se eu não me engano, o nome dele, ele tem dificuldade para sair jogando. Então, assim, se o Náutico conseguir impor uma marcação-pressão, um encaixe que faça o Londrina ter mais dificuldade, eu acho que é o caminho do jogo. Eu fico muito preocupado até pelas nossas peças também, porque era um jogo que a gente necessitava marcar pressão muito forte, sabe? Então, o Lucas vai fazer muita falta, o Vinícius vai fazer falta, você ter talvez um ataque ali, aqueles dois mais à frente marcando um Patrick Alan com o Paulo Sérgio, você perde um pouco a capacidade de marcação, naturalmente, por característica de jogador. Então, assim, talvez a gente tenha perdido o que a gente precisava. O ponto ali que a gente ia conseguir fazer aquela marcação, replicar o que a gente vem fazendo nos outros jogos. Por outro lado, para não dizer que as suspensões só trouxeram coisas ruins, talvez o João Mastro encaixe um pouco mais nesse jogo. Porque o Londrina, como eu falei, ele tem um ataque rápido e muitas vezes é feito por bola longa nas costas da defesa. Então, você tem uma defesa com Carlinhos e João Mastro, talvez essa recuperação, essa corrida para trás, quando necessário, vá fazer diferença, sabe? Então, assim, o Náutico perde, obviamente, com os desfalques do ataque, mas talvez ali na defesa, na parte do Matheus Silva, não seja tão sentida por causa dessa característica aí da velocidade, da recuperação que o João Mastro tem. Então, assim, vai ser um jogo dificílimo. Assim, na minha opinião, é um dos jogos mais difíceis que a gente pode enfrentar no campeonato. Vai jogar num estádio onde o gramado é completamente incerto. Eles vão jogar no estádio do Café. Até o Wendel está dizendo que no site da CBF é um erro do site, tá, Wendel? Se você baixar o PDF, você vai ver que lá está com o estádio do Café. O site ali, a alteração tá errada. Se você pegar algumas fotos que saíram do treino do Londrina, o gramado tá horrível. Então, assim, você vai encontrar essa dificuldade de gramado. A gente não tem, não treinou lá, né? Não sabe como tá, então vai ser meio que uma surpresa. Você vai enfrentar um time que tem muitas valências, segundo melhor ataque da competição, cria muitas chances de gol. Então, assim, vai ser um jogo dificílimo. Obviamente, eu estou falando as coisas boas do Londrina, né? Obviamente, se a gente for falar do Náutico, a gente também tem muitas coisas boas para disputar. Não é um jogo que só o adversário tem coisas boas. Mas aqui eu estou citando a parte ali dos adversários. Então, é um jogo para se tomar cuidado, é um jogo que não está ganho em nenhum momento. O CSA assim, caiu num erro absurdo quando jogou lá, fez um gol. Começou a partida pressionando, manteve a pressão 5, 6 minutos, fez o gol logo no comecinho do jogo e parou. E, velho, quando você para de marcar eles em cima, você cria um problema para você mesmo. E aí o CSA não suportou, entregou ali 2 golzinhos também pro Londrina, é bem verdade, mas não pode cair nesse erro. O Náutico vai ser exigido a todo momento estar marcando pressão, porque quando não marca, eles conseguem aproveitar. Dada essa explicação de João Atos, sobretudo nessa parte final de que não pode dar margem em nenhum momento, intensidade e consistência, né? Não, isso aí com certeza, porque é a pegada do time, mas na verdade eu vou fazer aqui os questionamentos a João. João, tem alguns jogadores do Londrina que são, você citou alguns, mas mais alguns conhecidos assim do pessoal, que são nomes de mercado já rodado, fora o Wallace. Tem o Wallace, né? Tem o goleiro, aquele Luiz Daniel, que foi goleiro muito tempo do Sampaio. Especulado
Náutico uma vez. Chegou, que é o melhor que volta. Não lembra disso não, pelo amor de Deus. Era melhor que o Náutico. Essa aí é engraçada mesmo. Tem o Iago Teres, né, que não é um nome de mercado ali, mas é um jogador que vem ganhando muita força, porque é um excelente jogador, renovou agora com o Londrina, mas é mais por aí. Tem o Cedric, que jogou lateral também, que jogou no CSA, acho que até ano passado jogou no CSA. Não é um time de muitos nomes, não, sabe? Aquele meio atacante. É mais um conjunto. Aquele meio atacante que veio do Guarani ano passado ainda tá por lá ainda. Meio do Guarani. Um jogador que especulou aqui no Náutico, aí o Londrina ganhou a disputa, ele foi para o Londrina no ano passado, ele até fez alguns gols na reta final da Série C no ano passado. Sim, foi não. Tá não. Ele tá em algum time do exterior. Eu sei de quem tu tá falando, não tô lembrando o nome, é um alto, né? Não tá lá não. Mas não tá lá mais não. Outro ponto aí também, vai ser outro centroavante que ele vai gostar bastante, tá? Eu falei isso do Eduardo Melo, que era o centroavante do Caxias. O Londrina tem Eliel, que é um centroavante que jogou na Ponte Preta, jogou no Cuiabá, que ele é o responsável basicamente pela pressão ali do Londrina. É um jogador e ele corre o campo todo para marcar, se apresenta para jogar nas costas da zaga. É um jogador que talvez não seja ali um artilheiro, mas ele atrapalha muito o adversário. Então, assim, outro ponto aí para o Náutico ter cuidado. Eu acho que com o João Mastro eu fico mais tranquilo, porque é um jogador de explosão, um jogador que na velocidade não vai se deixar vencer tão fácil, mas é outro ponto ali de atenção que tem no time do Londrina. Eles atacam muito rápido, assim. Essa aí foi, eu acho que é a característica que o Roger conseguiu mais trazer do Atlético, que o Atlético fazia uma marcação ali no pós-perda, 2 ou 3 passos, estava na cara do gol, ele conseguiu replicar isso bem no Londrina, e eu acho que o time joga melhor do que jogava com o Claudinei. São 6 jogos do Roger, 4 vitórias, 1 empate e só uma derrota, que perdeu do Ituano na rodada passada, no jogo que o Londrina oscilou bastante, jogou bem mal contra o Ituano. A esperar. Vamos ver se a falta do Iago pode fazer eles repetirem um jogo ruim. Não tem nada perdido, é só se ligar porque é um excelente time. Ô, João, me diz uma coisa. Tu acha que o time, ainda mais treinado pelo Roger, ele não vai abrir mão de tentar sair jogando desde a defesa, ou existe alguma chance dele tentar quebrar essa bola no ataque, porque o Náutico joga com essa linha um pouco mais alta, para tentar botar no mano a mano? Eles fazem os dois. Eles fazem os dois naturalmente, Atos. Talvez não com os zagueiros, mas com os volantes ali, tentando achar um lançamento. Mas eles costumam variar bastante esse tipo de saída de jogo. Eles utilizam bastante o Eliel, assim como eles utilizam bastante a saída curta. A saída ali, utilizando muito o Maurício, o lateral esquerdo, conduzindo a bola. É um jogador que consegue ter essa habilidade de sair arrastando, de sair conduzindo. Então, o Náutico, principalmente ali do lado esquerdo da defesa do Londrina, com o Wallace e com o Maurício, vai precisar redobrar ali a marcação e não deixar a bola sair dali com qualidade, sabe? Não dá para deixar eles saírem tranquilos. Não é ganhar todas, mas não deixar a bola sair com um passezinho para frente, bonitinho, onde o jogador vai dominar sem pressão nas costas e deixar a jogada fluir. Se deixar a jogada fluir, eles vão criar chance. Eles vão criar chance, assim, com toda a certeza do mundo, porque eu vi, assim, o Londrina foi o time que eu mais vi, contando com hoje, assim, eu peguei 6 jogos aí, os 6 jogos do Roger com Londrina para ver, e é impressionante a forma que eles conseguem atacar. Então, tem que ter bastante cuidado. É bem verdade que o Londrina não tem uma sequência de jogos tão difíceis assim em casa, pegou Guarani, Itabaiana, CSA, que não vinha numa frequência aí muito boa de vitórias, mas assim, é um time que é forte. Escalação do Náutico, meus amigos. E agora?
Vamos chegar, vamos ver. Muriel no gol, Arnaldo na lateral direita, João Maestro, Carlinhos e Raimar na lateral esquerda, Igor Pereira, Marco Antônio, Patrick Alain, Igor Bolt, Paulo Sérgio e Hélio Borges. Falei alguma mudança, João? Não, se o Patrick e o Paulo tiverem disponíveis, é esse o time. Atos Gildo. Não, é esse o time aí mesmo. Tem muito o que pensar, não. A única mudança a gente comentou lá no início do programa. Se o Patrick Alain não ficar à disposição, traz o Igor Bolt aí para a posição dele. E aí, meu amigo, joga a camisa para cima e vê quem pega. Então vamos fazer o seguinte, bora partir para os palpites aqui do TimoCast. E aí, João? Para mim é 1-1. Mas, rapaz, você vai vazar a defesa do Náutico, bicho. Eu não, Londrina. Atos. 0-0. Eu vou ser o mais otimista, é? Sempre 1-0 Náutico. 1-0 pro Náutico. Gol de pênalti.